Então, assim, Anderson, a gente precisa pensar como que a estrutura de produção do Brasil, principalmente no campo, ainda traz os vestígios do que foi o processo de colonização brasileira. Então, a gente tem aqui um processo de colonização e ocupação do território baseado em dois, vamos dizer, em dois campos da violência. Uma é a violência contra o próprio território, que é essa ideia de perceber a natureza, os bens comuns da natureza, terra, água, florestas, seja a floresta da Amazônia ou a floresta do Cerrado, que a gente desconsidera completamente, como um espaço de apropriação privado para obtenção de lucro. Independente do impacto que isso vai causar no território e para além do território, já quando a gente fala da questão ambiental, a gente não fala de impactos localizados, né? E daí as mudanças climáticas ou a questão, a crise climática, que a gente prefere, inclusive, esse termo, tem mostrado, né, que não existe impactos localizados. E quem diria que o Sul viria a ser, no século XXI, a região, por exemplo, mais afetada com a seca, inclusive muito mais afetada do que o Nordeste, em decorrência das mudanças climáticas, que fez com que vivesse longos períodos de estiagem, para a qual nem a produção vegetal nem animal da região é preparada. Do outro lado, a gente tem um processo de violência contra a pessoa e contra o trabalhador em si, né, que é esse processo de expropriação da força de trabalho dos indivíduos, que foi feito no Brasil através da escravização das pessoas indígenas e das pessoas negras que foram sequestradas no continente africano, e que é um elemento do nosso processo histórico que a gente nunca enfrentou materialmente, que é como a questão racial está posto quando a gente pensa o problema agrário que a gente vivencia no Brasil e a permanência de propriedades privadas que são maiores do que alguns países do mundo, né? E como que isso estrutura relações de poder violentas, né? Contra a população do entorno, contra os trabalhadores de forma geral. Então, a gente vai ter aí uma permanência. A agricultura, quando ela é feita nesse intuito capitalista, a gente vai ter nela uma permanência da superexploração do trabalho. Algumas vezes uma superexploração, mas que mantenha esse processo dentro, vamos dizer, dos marcos legais das leis trabalhistas, e muitas vezes, como a gente tem visto no último período, então, tipo em 2022, né, mais de 2.000 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão, incluindo crianças e adolescentes. Ou seja, muitas vezes esse processo vai estar vinculado à permanência dessa ideia colonialista de manutenção do trabalho escravo. E daí é sempre o outro, né? A gente vai ter sempre que, na maioria das vezes, as pessoas escravizadas não são as pessoas do mesmo estado. Esse caso do Rio Grande do Sul, eu acho que traz uma marca aí da defesa que vários setores entrou das propriedades, e era uma coisa que a gente não via há algum tempo nos resgates de trabalhadores escravizados. Tanto os setores sociais, inclusive figuras públicas, como vereadores e outros do meio político, sair em defesa de quem escraviza. Eu acho que isso mostra bastante também de como que no Brasil a gente percebe o processo de expropriação dos trabalhadores, principalmente se esses trabalhadores for visto como outros, né, negros e, nesse caso, também nordestinos, né, que é o outro que pode ser, assim como os africanos e os indígenas eram os outros que podia ser apropriado como propriedade, nesse caso, no Sul também a gente tem essa relação colocada aí nessas pessoas. Para nós do MST, que eu estou numa chácara, gente, então tem animais, vocês vão ouvir aí. A terra ela não deveria ser utilizada como forma de bem privado, de propriedade privada, para ter seu lucro apropriado. A gente teria que pensar a terra como esse espaço comum de produção das necessidades vitais, sabe? E daí a gente tem tanto os bens ambientais, e a gente fala de água,
porque a água não chega da nossa torneira de qualquer jeito, a gente tem que pensar a recarga dos aquíferos, a permanência das nascentes, o reabastecimento dos rios para poder a água chegar nas nossas torneiras e a gente ter acesso à água potável na cidade. Então, a terra ela tem essa função da gente pensar aí esse acesso, mas é a água, é o oxigênio, né, que a gente parece que está sempre aí, mas se a gente não cuidar, a gente passa a ter um ar extremamente poluído e insalubre para a nossa saúde e para a nossa reprodução humana e social, a produção de comida, né, e a produção de vida digna. E por isso que a gente fala que enfrentar, por exemplo, o trabalho escravo, enfrentar a crise climática, a crise ambiental que a gente vive, enfrentar a fome, requer que a gente repense a nossa relação com a terra e com o território, né? E daí a terra enquanto esse espaço de produção e reprodução da vida e o território como esse espaço de reprodução social das pessoas. Então, para nós, a terra é um espaço de construir relações ambientalmente sustentáveis que nos permite ter vida digna tanto para as pessoas que estão nesse território quanto para as pessoas do seu entorno. E produzir alimento de forma a sustentar a sociedade como um todo não é diretamente vinculado à questão do comércio macro como um todo, né? Porque hoje o que a gente tem é um setor agropecuário que lucra muito, mas que causa grandes impactos ambientais e sociais, que são as externalidades, né, que a gente fala, que não são contabilizadas dentro desse lucro que o setor tem. Ou seja, o lucro é privatizado, mas os impactos negativos é socializado com a população como um todo. E daí está a contaminação de venenos na água, está a ocorrência de trabalho análogos à escravidão, está a crise climática e várias outras mazelas que a gente vai tendo. Acho que tentar colocar alguns elementos que complementam a fala da companheira, né? Acho que a principal, ela deu essa visão macro de como que é um processo que está interligado dentro da cadeia produtiva do capital e o evento em si demonstra muito isso, né? Então, são vinícolas que são propriedades de famílias riquíssimas, né? Como a família Salton, que lá na ponta está escravizando trabalhadores dentro desse processo de maximização dos lucros, né? Numa lógica completamente ligada ao que a Casa Grande quer para o Brasil, que é, em grande medida, ser uma grande fazenda para produtos de exportação e etc., né? Então, não há nenhuma contradição entre o lucro gigantesco da família Salton com o trabalho escravo na visão dessas pessoas, né? E é um processo que a superexploração do trabalho ganhou espaço no Brasil dos últimos anos, né? Então, vocês vejam, a gente estava ali numa atividade fim da vinícola, né? Porque para ter vinho tem que ter as parreiras, tem que ter a colheita da uva, e mesmo a atividade fim hoje ela pode ser terceirizada com as reformas que o processo de golpe fez no Brasil, né? As reformas trabalhistas, poder terceirizar a atividade fim, a atividade meio, poder terceirizar a atividade fim no próprio serviço público, né? Então, as alterações nas legislações trabalhistas feitas desde o Temer, né? Que era um dos grandes objetivos do golpe, né? Com todas as contradições do governo Lula, o espaço que o mundo do trabalho ganhou ali nos anos do governo Lula era um entrave para a maximização dos lucros do grande capital, né? Então, era muito necessário retirar o governo Lula e o PT do poder para fazer isso que eles fizeram, permitindo toda essa desconstrução do mínimo de social-democracia que tinha sido regulamentado no Brasil pós-Constituição de 88, né? Então, a gente não vê contradição nenhuma. E os números chocam, né? A gente tem aí cerca de 60 mil trabalhadores resgatados de trabalho análogo à escravidão no Brasil, desde que ali no começo de finalzinho dos anos 2000, começo dos anos 2010, né? Foram aprovadas leis no governo Lula que permitiram a criação de todo esse mecanismo de fiscalização do trabalho, né? 2011, 2012 já tem ali uma lógica, né? Lembrando que tudo isso é fruto
da morte de fiscais do trabalho lá em 2004, em Unai, né? Então tem toda uma repercussão, começa a se criar uma equipe para isso, etc., que já resgatou mais de 60 mil pessoas em condição análoga da escravidão, em que 90% são negros, né? Então isso ainda demonstra esses resquícios da lógica escravocrata tão bem representada na fala daquele vereador, né? Dizendo que a solução é simples, a solução é só, então, utilizar trabalho branco aqui, né? Explorando lá os mais pobres do sul, dos pampas ali, de argentinos, etc., né? Para ver como que a Casa Grande, ela pensa esses detalhes, né? Seja na nota da Confederação Empresarial deles, que disseram que o trabalho escravo era fruto de políticas sociais, né? Então as pessoas elas não querem se submeter a trabalhar, e aí, como não se submetem a trabalhar, eles não têm outra forma que não seja obrigar as pessoas a trabalhar em regime escravo, né? O que aí a gente também tem que pensar o papel das políticas sociais, né? Que às vezes parte da esquerda chegou até a ser contra, né? Em alguma medida aí dos anos 2000, 2010, que seriam insuficientes. É óbvio que política social ela não é suficiente, mas ela tem um papel estrutural gigante, que é justamente isso, né? Acho que não tem melhor forma de defender o Bolsa Família do que mostrar aquela notinha do grupo empresarial, né? Então, políticas essenciais do governo dão um mínimo de dignidade para a pessoa não se submeter a trabalhar em regime de escravidão, né? E aí eles teriam que fazer todo esse processo de buscar pessoas de longe, né? Que aí estarem expropriadas, o que é uma lógica da escravidão, né? Você tirar o outro da onde ele vive, da onde ele tem relações sociais, etc., está na lógica escravocrata sistêmica, né? Que sustentou o Brasil durante séculos. É assim que você permite desumanizar o outro, como o Anderson falou, né? A pessoa ali, ela foi retirada das suas relações sociais ali, vai para outro lugar onde ela não conhece ninguém, onde ela está presa, onde tem essas séries de elementos que facilitam, né, a exploração máxima do trabalho do outro que a escravidão ela representa, né? E tudo isso para fazer com que a família Salton tenha mais alguns milhões de patrimônio, né? Então, acho que isso demonstra bem a lógica capitalista e o quão é importante a gente voltar a ter um governo que normalize as instituições, né? Que dê de novo a estrutura, né? Para que o INCRA faça o seu trabalho, para que a FUNAI faça o trabalho, né? Para que todos esses elementos que, em última instância, né? O liberalismo ele não veria problema nenhum em destruir na sua ligação com o fascismo, né? Que é o que a gente viu no governo, né? O liberalismo ali que estava contra a esse mínimo de ganhos que o mundo do trabalho teve, né? Ele se aliou ao que há de pior na sociedade, que é o fascismo. Nenhuma novidade histórica quanto a isso, para poder fazer esse tipo de coisa, para aprovar a reforma trabalhista, para poder aprovar a terceirização, para poder aprovar reforma da Previdência, né, os marcos mínimos que tinham sido formados no Brasil para que a gente pudesse respirar, né? Então a gente recuou muito, infelizmente, nos últimos anos e agora tem que voltar a reconstruir esse país, sempre com a perspectiva de ir além do que os governos do PT conseguiram ir nos anos 2000. Eu acho muito legal a gente sempre lembrar quem é que contribuiu para o Brasil chegar onde chegou. Eu acho importantíssimo falar do Temer, por exemplo, né? Porque eu sempre falei assim, o Bolsonaro, adoraria que os nossos problemas fossem só o Bolsonaro, né? Porque daí a gente tirava o Bolsonaro e aqui seria o país das maravilhas. Não. A gente tem problema estrutural de racismo muito antes de Bolsonaro. A gente tem problema... É uma coisa que eu queria falar com você, Lucilé, que a gente... é o que todo mundo fala, né, dentro dessa estrutura de trabalho. Por que existe essa dificuldade de fazer reforma agrária no Brasil? A gente, quando eu faço essa pergunta, é uma pergunta quase retórica, mas como a gente lida com um grande público, eu sempre falo que os nossos programas, Lucilé, ainda mais onde eu estou, eu sempre dialogo por um grupo específico também, que é o trabalhador, a trabalhadora, que não tem tempo para ver tanta informação na internet, aquela pessoa que sai de manhã e chega à noite e só assiste o Jornal Nacional porque ele vem antes da novela do futebol, que é aquele momento que ele tem ali para receber uma informação de um dia de trabalho pesado.
Então, eu gosto de perguntas didáticas para contribuir, e até para quem está aqui no chat, contribuir como? Olha, eu aprendi com a Lucinéia, com o Maico e com quem vem aqui, então eu vou passar para os meus familiares, amigos. Né? Então, eu gosto muito dessas perguntas que parecem serem simples em 2023, mas ainda são necessárias. Por que a gente ainda tem dificuldade de até falar de reforma agrária como deveria e por que ela não sai?